Boa noite a quem nos assiste. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de cultuá-lo mais uma vez. E quero fazer uma leitura, Salmo de número 145, verso de 1 a 3, diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai bendito, em nome de Cristo, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de cultuar o Senhor que é santo, santo, santo. Quero pedir a tua bênção para a tua igreja reunida neste momento nos lares, que a tua boa mão, o teu olhar misericordioso esteja nos acompanhando nessa caminhada cristã, que através da nossa vida, das nossas atitudes, o Senhor seja glorificado e que a tua igreja, ó Deus, mesmo em meio a essa situação difícil, possamos falar da tua grandeza, do teu amor para com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor como único e suficiente Salvador. Louvado seja o Senhor pelo privilégio, mais uma vez, de cultuarmos ao Senhor. E é em nome de Cristo, Senhor nosso, que oramos e agradecemos. Amém. A Igreja Batista Regular Israel, ela tem como uma das suas características a comunhão fraternal, mas estamos impedidos devido ao isolamento social. Então, o meu abraço virtual a todos os irmãos, a todos os congregados, a todos os amigos que participam aqui conosco. Louvado seja o Senhor, por esse momento em tudo dai graças, mas louvado seja o Senhor. E nesse momento vamos cantar ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor e glória. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no templo do Senhor da Igreja Batista Regular Israel e convidar os irmãos que estão em seus lares para cantar conosco. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Não temas, é o cântico que iremos cantar. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, eu estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas
confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Ainda convido os irmãos a louvar ao Senhor. O hino 395 do cantor cristão. Cristo nos satisfaz. Cantemos. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem. Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Convido a você que abra a sua Bíblia em Salmo 46. Iremos fazer a leitura nesse Salmo, Salmo 46. Aqui o Senhor nos fala que é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Diz então assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Branam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Verso 10,
aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos por essa pequena porção lida neste momento, e que o Senhor, que é tão gracioso e misericordioso para conosco, fale sempre aos nossos corações. Ó Deus, louvamos ao Senhor porque temos um refúgio, temos um abrigo perfeito, seguro, que é o Senhor. Louvamos ao Senhor por isso, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Nesta noite, quem irá trazer a mensagem do Senhor, vinda da parte de Deus, é o pastor Valdemir. Eu convido a chegar aqui à frente e tomar aqui conta do púlpito. Deus te abençoe. Boa noite. Quero convidar os irmãos novamente a fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção para a pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nossas Bíblias para o livro de Romanos, no capítulo 8, e vamos ler o verso 28. Romanos 8 e verso 28. Diz assim o texto sagrado: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Falando sobre esse versículo, um pastor e escritor disse o seguinte: esse é o versículo concertante da palavra de Deus, e conta o seguinte acontecimento. Cristo saiu de casa para ir ao supermercado comprar o material para fazer um bolo e um lanche especial para sua família. Naquela compras, se dirigiu ao estacionamento. Enquanto caminhava em direção ao seu carro, a poucos metros da polícia, ao passar pelo supermercado, perdeu o controle do carro e atingiu a irmã em cheio. Infelizmente, ela morreu na hora, ficando totalmente despedaçada. Como explicar para o marido viúvo e os filhos órfãos de mãe acometidos subitamente por tão terrível tragédia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Sem dúvidas, todo pastor teria de pedir uma ajuda especial para Deus para poder levar um pouco de conforto e consolo para aquela família. Irmãos, por mais difícil e desconcertante que seja dizer, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na mensagem de hoje, nós veremos alguns acontecimentos bíblicos que enfatizam e destacam essa grande e consoladora verdade. Primeiro acontecimento: o dia amanhece mais uma vez na terra de Canaã. José, no auge dos seus 17 anos, acorda descansado e bem disposto. Mas uma coisa o perturba. Durante a noite tiveram um sonho estranho. Ele não vê a hora de contá-lo a seus irmãos e ouvir a opinião deles sobre o seu significado. Vamos ver o que diz Gênesis 37, versos 5 e 7. Gênesis 37, versos 5 e 7. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Estávamos
Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. A interpretação do seu sonho por seus irmãos foi a pior possível. Para piorar ainda mais o seu relacionamento com seus irmãos, durante aqueles dias no campo, tivera outro sonho estranho, agora envolvendo seu pai Jacó, sua mãe falecida e seus irmãos. Vamos ver Gênesis 37, de 9 a 11. Teve ainda José outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Imediatamente após ouvir o sonho de José, Jacó o repreende. O significado daquele sonho era uma afronta à hierarquia familiar. De onde podia ser que o filho caçula viria a dominar sobre os seus irmãos mais velhos, sobre sua mãe e sobre o seu pai? Apesar de constrangido, José não sabia dizer por que estava tendo este tipo de sonho. Os dias se passam em Canaã, e um dia, sem planejarem, os irmãos de José foram surpreendidos com a possibilidade de darem um fim no seu sonhador irmão. Primeiro pensaram em matá-lo, depois resolveram vendê-lo como escravo para o Egito. Vamos ler os versos 18 em diante, do capítulo 37 de Gênesis. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Eu quero chamar a atenção para o verso 20. Vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Uma das intenções dos irmãos de José ao venderem para ir ao Egito como escravo era desafiar o próprio Deus. Eles sabiam que aqueles seus sonhos não eram normais, tinham uma fonte, mas eis o desafio: vamos ver no que vão dar os sonhos dele, de que ele dominará sobre nós, pois vamos vendê-los para o Egito. 2 sonhos, e a interpretação tanto para Jacó como para os irmãos de José era evidente: José dominará sobre nós. O desfecho dessa história está em Gênesis 50. Vamos para Gênesis 50. Vamos saltar todo o período e toda a história dele ali no Egito. Gênesis 50, verso 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir
e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. É interessante, eles se ajoelham diante de José. Lembram do sonho de José? Que eles um dia se ajoelhariam diante dele. Este sonho se cumpre literalmente aqui. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O plano de Deus era preservar a linhagem de Israel. Para isso ele precisava colocar um israelita incorruptível próximo ao trono da maior nação da época, o Egito. E fez isso usando as ações livres e perversas dos irmãos de José, da esposa de Potifar, e o esquecimento do copeiro-chefe do faraó, e alguns anos de prisão. No livro de Jó, no capítulo 42, verso 1 e 2, está escrito assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Toda aquela aflição, todo aquele ódio dos seus irmãos contra ele, toda aquela privação familiar, a calúnia da esposa de Potifar, os seus anos de prisão e o ingrato esquecimento do copeiro-chefe cooperaram para forjar o caráter de José, para lhe transformar num homem incorruptível e para lhe fortalecer a fé e a esperança no Deus de Jacó, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão. De fato, podemos dizer, como está escrito em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que tudo o que aconteceu com José cooperou para o seu próprio bem, cooperou para o bem do povo de Deus e cooperou para o bem do mundo da sua época. Deus transformou todo aquele infortúnio que ele viveu num bem extraordinário, para preservar a linhagem de Israel, para preservar o povo do Egito e para preservar as pessoas do mundo da sua época. De fato, Deus fez valer a sua palavra. O segundo acontecimento que mostra claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, acontece muito tempo depois, acontece no Novo Testamento. Vamos a ele. Aquele era um dia especial para todos os judeus, era o dia de Pentecoste. O povo de Israel estava dando graças a Deus pela colheita. Naquele dia, faziam 50 dias da morte de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam reunidos em oração num cenáculo em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo sobre eles. A expectativa era grande. Algo nunca antes experimentado por eles estava prestes a acontecer. E de repente aconteceu. Vamos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A partir daquele momento,
aqueles irmãos se tornaram ousados pregadores do Evangelho. E como resultado, milhares de judeus começaram a se converter a Jesus. Sinais, maravilhas e grandes prodígios eram operados pelo poder de Deus através dos apóstolos. A igreja crescia mais e mais, a passos largos. As autoridades estavam perplexas e não sabiam explicar como e por que aquelas coisas estavam acontecendo. Tudo ia bem, as coisas não poderiam estar melhores para a igreja. Olha o que é dito em Atos capítulo 6, verso 7, sobre o vertiginoso progresso da igreja. Atos 6 e 7 diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que coisa extraordinária! Os sacerdotes estavam se convertendo. Pessoas de todas as nações estavam se convertendo. Elas estavam reconhecendo que Jesus era o Messias prometido de Israel e que crucificá-lo foi uma injustiça sem tamanho. Entretanto, havia um grave problema. A igreja parece que havia esquecido que a ordem de Jesus era Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Algo precisava ser feito para despertar a igreja para a sua missão. Parece que até aquele momento os irmãos se conformaram. Olha, está tudo bom. O evangelho aqui em Jerusalém, em Judeia, entre os judeus, que coisa maravilhosa. Quem sabe vai sair daqui o novo rei, nós vamos conseguir mudar as coisas para o Império Romano. Mas o fato é que parece que a igreja não queria levar o evangelho aos samaritanos, muito menos aos confins da terra. Jesus precisava resolver esse problema e ajustar a conduta da sua recém-formada e bem-sucedida igreja. De repente, em meio a toda aquela euforia, alegria, conversões e comunhão, estourou uma terrível e dura perseguição contra a igreja. Ela começa com o assassinato do grande homem de Deus, Estevão. Olha o capítulo 8 de Atos, a partir do verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, o dia em que Estevão foi apedrejado, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O interessante é que, com o desenrolar dos fatos, vamos percebendo claramente a verdade exposta por Romanos 8 e 28, que ainda nem havia sido escrito quando esses fatos aconteceram. Quem vai escrever Romanos 8 e 28 é o apóstolo Paulo, mas aqui ele ainda é Saulo, o terrível e cruel perseguidor da igreja de Jesus Cristo. O corpo de Estevão foi sepultado debaixo de muito choro e sofrimento. Saulo de Tarso assolava a igreja e, na busca por cristãos, invadia casas e arrastava para fora todo aquele que tivesse confessado Jesus como o Messias prometido de Israel. O destino deles era a prisão. As coisas mudaram instantaneamente, de um momento para o outro. A igreja que vinha crescendo, sem o incômodo das autoridades, subitamente se vê perseguida de morte por aqueles que odiavam a mensagem do Evangelho. Se o registro bíblico parasse aqui em Atos 8, verso 3, concluiríamos que a igreja havia falhado na sua missão de evangelizar o mundo.
Mas olha o que diz o verso 4. Entre mentes, quer dizer, em meio àqueles acontecimentos, os que foram dispersos, porque o verso 1 diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os que foram dispersos, esses que se viram obrigados a fugir para não morrerem, iam por toda parte pregando a palavra. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles iam fugindo da perseguição, mas enquanto fugiam, iam pregando o evangelho. Com esse movimento, o evangelho chegou em Samaria. E com o eunuco que se converteu com a pregação de Filipe, o evangelho também vai para o continente africano. Mas faltava um instrumento para que o evangelho de Jesus ganhasse força e fosse pregado até os confins da terra. Em Atos 9, Jesus resolveu esse problema. Ele transformou o maior perseguidor da igreja no maior pregador de Jesus da sua época. A partir de Atos 13, esse novo reforço vai deixar de se chamar Saulo e vai ser chamado de Paulo. E a igreja o conheceu e tem conhecido até hoje como o apóstolo Paulo. Quando os perseguidores da igreja de Jesus pensaram ter desferido um golpe fatal com o apedrejamento de Estevão e a perseguição, eles descobriram, estarrecidos, que mesmo sem querer, eles é que tinham impulsionado a igreja de Jesus a pregar o seu evangelho em todas as regiões conhecidas do Império Romano. Quanto mais longe os crentes iam fugindo da perseguição, mais longe eles levavam o evangelho de Jesus. Que glória! Deus seja louvado! Infelizmente, muitos crentes em Jesus morreram nas prisões de Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo deu testemunho disso em Atos capítulo 26, a partir do verso 9. Olha o que ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguiam. Muita dor e sofrimento veio sobre os familiares daqueles irmãos, mas a morte deles não foi em vão, pois a maioria dos outros crentes que escaparam da prisão, temendo o mesmo fim que o deles, fugiram. Eles deixaram para trás suas casas, seus bens, seus parentes, seus amigos e as suas velhas vidas, mas levaram dentre as suas poucas bagagens o precioso evangelho de Jesus Cristo e a inabalável esperança da vida eterna, e aonde chegavam o divulgavam com ousadia. Novamente se cumpriu a verdade de Romanos 8 e 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vemos claramente Deus transformando uma impiedosa perseguição contra a sua igreja num gigantesco motor de impulsão para a pregação do seu evangelho até os confins da terra. Observamos claramente Deus transformando perseguidos em pregadores do evangelho. Deus seja louvado, pois Ele é o único que consegue transformar o mal em bem para o seu povo. A história de José, a história da perseguição da igreja, mostram como Deus tem o poder de transformar o mal que Ele permite vir sobre o seu povo, o sofrimento real, a dor real, a morte real, a angústia real, em bem para a sua glória, para o progresso do seu reino.
E vamos analisar a mesma situação nos dias que estamos vivendo, no terceiro acontecimento. Na atual situação de calamidade pública mundial na área da saúde, com certeza 3 palavras entraram para o vocabulário das pessoas de todos os países e que provavelmente jamais serão esquecidas por essa geração: pandemia e coronavírus. Mas o interessante é que no meio de toda essa calamidade, 2 coisas muito boas têm acontecido com o povo de Deus. A primeira, a evolução tecnológica de muitos dos nossos pastores. Quantos deles estão pregando suas mensagens via Facebook? O pioneiro desse recurso aqui no Acre, no nosso grupo, foi o pastor Hernandes da Primeira Igreja. Deus seja louvado, pastor Hernandes, pela sua iniciativa. Deus também seja louvado pelos irmãos e irmãs de nossas igrejas que cuidam dessas partes das mídias e apresentaram essas novas tecnologias aos nossos pastores para o nosso conforto, alegria e divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Que bênção, não é? Você não está vendo, mas estamos em pouco número aqui na Igreja de Israel. O pastor Ed está sentado ali, a irmã Johnny ali, o nosso irmão músico ali, um outro músico ali, os 2 da mídia ali, eu aqui. Que coisa impressionante, né? 2 ali cuidando do computador, cuidando das mídias. Que maravilha, irmãos! Que bênção! Quantos pastores sinceros estão fazendo uso desse recurso e eles não sabiam disso antes, e nessa situação esse conhecimento veio como um presente de Deus. A segunda coisa boa é o movimento inverso do Evangelho. Ele voltou para dentro dos lares. Sempre trabalhamos com a ênfase bíblica de fazermos discípulos de todas as nações, e isso, levando o Evangelho de Jesus até eles. Mas agora, como não podemos sair de casa, o Evangelho está conosco dentro de nossas casas, novamente, de forma intensa. Eu já vi inúmeras fotos e vídeos de famílias fazendo seus devocionais juntas. Quantos irmãos e irmãs estão compartilhando com seus familiares a leitura da Bíblia, momentos de orações, louvores? Quantos outros estão planejando juntos coisas boas para a igreja, para quando podermos retornar e nos ajuntarmos novamente num ajuntamento solene? Deus seja louvado. O Evangelho santo, puro, amoroso, bondoso, acalentador e que nos enche de esperança, está sendo vivido de forma intensa nos lares do povo de Deus, que não pode sair de casa. Deus seja louvado. Deus seja louvado, porque Ele é o único que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus seja louvado pela tão terrível e mortal pandemia, pois, humanamente falando, é ela que tem permitido que o povo de Deus fique em casa e viva o Evangelho intensamente junto com os seus. A vida de fidelidade, devoção e dedicação ao nosso Deus mudou para melhor. Quantos filhos, quantos esposos, quantas esposas e quantos familiares estão juntos compartilhando o Evangelho, almoçando juntos, tomando café juntos, jantando juntos. É claro que alguns têm que sair pelos trabalhos essenciais, mas milhões estão em casa, compartilhando as bênçãos de Deus, coisas que para muitos já estavam até esquecidas. O ficar em casa aqueceu-nos a fé, trouxe-nos para mais perto de Deus, trouxe-nos para mais perto da sua palavra, descobrimos coisas novas. Que Deus glorioso, até na desgraça faz bem para o seu povo. Deus seja louvado, porque Ele é o único que é capaz de transformar o mal em bem para o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe. Glórias ao nome do Senhor. Nessa noite iremos continuar louvando ao Senhor
cântico que iremos cantar, Excelsa Graça, convido a você que está em seu lar para cantar conosco, Excelsa Graça. Meu Jesus, quem me salvou, na rude cruz me entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre pecador, que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo se demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo se demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Glória a Deus. Antes do último cântico, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam nesta noite de seus lares. Temos aí o Carlos Marinho, que o Senhor o abençoe grandemente. A irmã Tereza, estamos sentindo falta daquele abraço, irmã Tereza, né? Temos a irmã Inês Camelo, que o Senhor possa estar contigo, minha amada, de Sena Madureira. Glória a Deus. Temos a irmã Marta, que é lá da Igreja do Calvário, que está nos acompanhando. A irmã Socorro Dantas, Solisângela, minha amada esposa. Deus abençoe, viu, amada? Junto com minha filha Rebeca, que estão lá em casa adorando conosco. Também temos a irmã Tina, a irmão Fábio, que nos deram, e muitos outros irmãos que nos acompanharam durante essa transmissão. Que o Senhor possa abençoá-los, que o nosso desejo é que em breve estejamos juntos aqui no templo para louvar o nosso Senhor. Iremos cantar o último cântico, Louvado Seja. Cante conosco. Louvado seja, Senhor, teu nome.
Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e convido o pastor que fará assim o encerramento nesta noite. Tivemos um problema técnico, mas quero aproveitar neste momento apresentar a agenda da igreja para essa semana. Essa semana será a semana de oração, então todos os dias, às 18 horas, será postado no grupo da igreja uma meditação. E dividimos essa meditação com alguns irmãos. Na segunda-feira será o irmão Sandro, na terça-feira o diácono Arão, na quinta-feira o diácono Cleiton, na quarta-feira o Cleiton, na quinta-feira eu, na sexta-feira o diácono Paulo, e ainda lembrando que na sexta-feira, logo às 18 horas também, teremos início o relógio de oração. Então ore pelos nossos missionários, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada um deles. Então, no sábado, cada irmão deve fazer a sua programação, né, com os pais responsáveis. E para encerrar, agradeço a Deus por esse momento, pelo privilégio de cultuá-lo. Agradeço ao pastor Valdemir e aproveito, quero mandar um abraço para a congregação Getsemane. Quero agradecer também a equipe de louvor, Aldione, Marquinho e Juan no teclado. Agradeço a equipe técnica, Ismael e Eric, e agradeço a você que nos acompanhou neste momento, comentou. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E eu quero encerrar com uma oração e logo depois ouviremos o pós-lúdio com Juan. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor pelos teus cuidados para conosco. Queremos apresentar ao Senhor as nossas autoridades. Peço a Deus pelo nosso presidente, que o Senhor esteja dando sabedoria. Peço também, ó Deus, pelo nosso governador, que o Senhor esteja cuidando, fortalecendo, ó Deus, dando-lhe saúde. Peço pela prefeita, que o Senhor esteja também, ó Deus, cuidando dela, abençoando o nosso país, e que o Senhor esteja fortalecendo as nossas famílias, que em meio a essa pandemia, que o Senhor esteja fortificando, olhando, ó Deus, para com a nossa economia, para com o nosso país tão sofrido. E eu peço ao Senhor, Deus, por cada família, que o Senhor esteja sustentando aquele pai que está desempregado, que não tem uma fonte de renda. Usa de misericórdia, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, Deus abençoe, que privilégio tê-lo conosco.